Era noite, noite de verdade, escura, silenciosa e confusa. Em 1788, o exército do Império Austríaco estava acampado perto da cidade de Caransebes, uma região que hoje fica na Romênia. Eles aguardavam a chegada do exército otomano. Mas havia um detalhe crucial. O inimigo ainda não estava ali. O acampamento era enorme. Milhares de soldados vindos de diferentes partes do Império. Falavam línguas diferentes, seguiam ordens diferentes, tinham pouco descanso e muito medo. E é aqui que tudo começa a dar errado. Naquela noite, uma patrulha de cavalaria atravessou um rio para observar a área. Nada fora do comum. Até que encontraram algo inesperado. Comerciantes locais vendendo bebida alcoólica, sem supervisão, sem ordens claras. Cansados e tensos, alguns soldados decidiram beber. Pouco tempo depois, soldados da infantaria chegaram e pediram para participar. A resposta foi negativa. A discussão começou. Vozes se exaltaram. A tensão aumentou no escuro. De repente, um disparo ecoou. Ninguém sabe ao certo quem atirou primeiro, mas foi o suficiente. Alguém gritou: "Os turcos estão atacando!" Esse grito se espalhou pelo acampamento mais rápido do que qualquer inimigo poderia correr. Soldados acordaram em pânico. Oficiais tentaram organizar defesas. Ordens foram gritadas, em idiomas diferentes. O caos tomou conta. Unidades começaram a atirar sem saber em quem. Cavalaria contra infantaria, aliados contra aliados. E o mais absurdo de tudo, o verdadeiro inimigo ainda estava longe dali. Essa não é apenas uma história de guerra. É uma história sobre pânico, confusão e um pequeno erro que ninguém percebeu. Até ser tarde demais. O primeiro tiro não matou ninguém importante, mas matou algo muito mais perigoso: o controle. Depois do disparo, ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. E no escuro, o cérebro humano completa as lacunas da pior forma possível. Unidades inteiras acordaram achando que estavam sob ataque. Alguns soldados correram para formar linhas defensivas. Outros fugiram sem saber de quê. Os oficiais gritavam ordens. Mas havia um problema grave. O exército austríaco não falava uma única língua. Alemão, húngaro, italiano, tcheco, croata. Quando um oficial gritava "Halt!", outro entendia como ataque. E então a tragédia ganhou velocidade. Um grupo abriu fogo achando que via inimigos avançando. Na verdade, eram outros soldados austríacos correndo em pânico. O barulho dos tiros confirmou o pior medo de todos. É uma emboscada. Canhões foram posicionados às pressas, disparados sem confirmação, contra sombras, contra sons, contra o próprio exército. Em poucas horas, Caransebes virou um campo de batalha sem inimigo. Homens feridos por balas amigas, cavalos em disparada, barracas em chamas. E o mais absurdo, ninguém tinha uma visão completa do que estava acontecendo. Cada grupo acreditava estar reagindo corretamente. Cada decisão parecia lógica. Se você não soubesse da verdade. Quando o sol começou a nascer, o silêncio revelou o tamanho do desastre. Milhares de mortos e feridos, sem um único soldado otomano envolvido. Tudo por causa de confusão, medo e um erro que ninguém conseguiu parar a tempo. Quando a noite finalmente começou a se acalmar, o que restou em Caransebes não foi vitória. Foi silêncio. Um silêncio pesado, interrompido apenas por gemidos, passos apressados e oficiais tentando entender o que havia acontecido. Aos poucos, as peças começaram a se encaixar. Não havia sinais de um ataque otomano, nenhum avanço inimigo, nenhuma formação organizada do outro lado. Só então veio a percepção mais amarga. Eles tinham lutado entre si. Mensageiros foram enviados às pressas para confirmar informações. Relatórios chegaram confusos, contraditórios.
mas todos apontavam para a mesma conclusão. Não houve batalha. Houve pânico. O próprio comando austríaco demorou a aceitar isso. Admitir que um exército inteiro entrou em colapso sem enfrentar o inimigo era mais difícil do que perder uma guerra. As estimativas de mortos e feridos variam até hoje. Alguns falam em centenas, outros em milhares. E esse detalhe importa menos do que parece, porque o verdadeiro impacto não foi apenas o número de vítimas, foi o choque psicológico, a quebra de confiança, a sensação de que algo fundamental havia falhado. No dia seguinte, quando o exército otomano finalmente chegou à região, encontrou um inimigo desorganizado, abalado e tentando esconder o que tinha acontecido. Carâncebes entrou para a história não como um confronto militar, mas como um aviso silencioso. Nem sempre o maior perigo vem do lado de fora. Às vezes, ele nasce do medo, da falta de comunicação e da incapacidade de parar, quando ainda há tempo. Naquela noite, a verdade começou a aparecer, mas não de uma vez, parça por parça, e cada parça doía mais que a anterior. Os relatórios finalmente se cruzaram, as rotas, os horários, os sinais trocados, e então ficou claro, não havia inimigo ali. O fogo que eles ouviram, as sombras que atacaram, os gritos no escuro, tudo vinha do próprio exército. Um erro simples, uma informação mal interpretada, uma decisão tomada rápido demais. E isso foi suficiente para transformar aliados em inimigos. Alguns oficiais tentaram negar. Outros ficaram em silêncio, porque admitir a verdade significava algo pior do que a derrota. Significava assumir a culpa. Centenas de homens haviam morrido, não por estratégia inimiga, não por uma emboscada brilhante, mas por confusão, por medo e por pressa. Esse tipo de erro raramente entra nos livros de história, porque não existe glória nele, não existe heroísmo, só consequência. E naquela noite, enquanto o campo permanecia em silêncio, todos entenderam uma coisa: a guerra mais perigosa não é contra o inimigo, é contra o próprio caos.